Na nossa entrevista de hoje, no nosso podcast Esperança, o nosso amigo e convidado pastor Rodrigo Coelho. É isso aí, estamos por aqui e vamos lá, né? Vamos ver o que tem aí, vamos conhecer mais desse homem de Deus, vamos saber mais das suas características, como é a sua vida aí, como foi estar até aqui, como as lutas que a gente passa, porque a gente conhece quem tá vendo o close, não vê o corre, né, Rodrigo? Quem tá vendo a foto bonita, bem vestido, nas agendas grandes, não estão vendo a luta, a dificuldade que já teve que passar, que teve que enfrentar, tudo que teve que passar na vida para poder estar aqui hoje, mas tudo isso eu creio que é prova de Deus para o nosso amadurecimento, nosso crescimento, para uma maior maturidade e para conseguir assim Deus nos levar aonde Ele quer que nós estejamos. Então, nós vamos estar aqui com o nosso amigo hoje, nosso pastor Rodrigo Coelho, filho do meu pastor Raimundo Coelho. Nós conseguimos aí esse espaço na agenda dele para estarmos aqui conhecendo mais sobre a vida dele e através do testemunho dele, da vida dele, que nós possamos ter essa fé e essa esperança germinada, gerada no nosso coração, até porque a fé vem pelo ouvir. Então, aproveita aí, vamos conhecer mais desse homem. Então, vamos conhecer quem é você, Rodrigo, quem é você? Diga pra gente, que o pessoal que está aí acompanhando, conhecer quem é o Rodrigo Coelho, o pastor Rodrigo Coelho, quem é esse homem de Deus aí. Meu amigo Carlos, eu nasci em uma cidade de Vitória do Mearim. Sou vitorioso por natureza, né? Quem nasce em Vitória é vitorioso, né? Essa cidade fica na BR-222, próximo de Santa Inês, entre Santa Inês e São Luís. Nasci no ano de 93. Eu vou até falar aqui a data do meu aniversário, porque tá chegando e eu quero presente, viu? E Rodrigo é conversador igual eu. Eu quero bolo e eu quero presente. Eu sou de 28 de agosto de 93. Tá chegando, já vai ter bolo. Não, já chegou. Se quiser me presentear logo, é pra ontem, viu? Não perde tempo, não. Eu já tô jogando aqui no ar. Para ver quem pega. Não, que é pra ninguém dizer. Eu não sabia. Não me falaram, não me avisaram. Não se finja de desavisado, não, viu? Desinformado. Então, meu amigo, a gente nasceu nessa época, né? E felizmente colocaram meu nome Rodrigo Ferreira Coelho. Daí vem o Rodrigo Coelho, né? Tem até uma história interessante, Carlos, porque eu tentei por um tempo tirar esse coelho, mas o coelho tem muito peso. Eu coloquei um tempo Rodrigo Lambert, viu? Eu tive até um problema recentemente por causa disso. Cheguei numa agenda lá em Palmas e tava lá eles me recebendo como Rodrigo Lambert. Meu Deus do céu, de onde vocês tiraram isso? De onde foi que vocês tiraram isso? Eu disse Rodrigo Coelho. E aí, não, é Lambert, achei bonito e tal. Eu disse, eu não uso mais isso. Lambert morreu, ficou só o Coelho. Eita, rapaz. Então, meu amigo, a gente nasceu nessa cidade, né? Por um tempo a gente acabou se criando lá, né? Em 2002, ano de 2002, a gente acabou se mudando aqui para essa região. Veio para o Trecho Seco e viemos para o Pequiá e assim conhecemos a Açailândia, né? E eu sou recém-chegado novamente aqui nessa cidade de Açailândia, né? E quero até parabenizar a cidade, né? Parabenizar o povo, porque eu sempre sou bem recebido aqui, né? Apesar de ser uma cidade grande, mas é um povo hospitaleiro. Eu estou aqui vou fazer 6 meses que eu retornei para cá. Eu estava na Baixada, passei lá uns 3, 4 anos, e retornei para cá e eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa aqui entre vocês, eu me sinto em casa, viu, meu amigo? É isso aí. Olha, para quem não conhecia o pastor Rodrigo Coelho, um homem aí usado nas mãos de Deus, muito alegre, muito divertido também, você que quiser conhecer, é muito bom ter amizade com pessoas que vão te incentivar e cativar cada vez mais
te levando e impulsionando a um crescimento maior. Então, aproveitando, olha, o Rodrigo quer falar? E é interessante, tu falou um ponto interessante. Às vezes alguém me acha muito sério, né? Já teve alguém que já chegou pra mim e disse: rapaz, tu é muito sério. E eu digo o seguinte: me conheça pessoalmente. Me conheça pessoalmente. Eu gosto de levar muita coisa a sério. Né? Eu saio aí nas minhas agendas e tudo. E outra questão, eu acho que isso eu venho puxando pro meu pai. Você vai num culto aonde meu pai está, você olha, né, para o rosto dele, você conhece. Se você não conhece ele pessoalmente, você vai dizer: rapaz, esse pastor aí não gosta de brincadeira não. Não é brincalhão, não é extrovertido. Mas aí você vai para o pessoal, é outra coisa, totalmente diferente, né? É claro que a princípio eu gosto muito de observar, né? Porque também a gente não pode confundir muita amizade com liberdade não, né? Amizade é para todos, liberdade para poucos. Isso aí, isso eu aprendi desde cedo, gente, é porque é o seguinte, tem muita coisa a se falar e testemunhos pra contar e casos que aconteceu, porque assim, o pai do Rodrigo é o meu pastor, inclusive, pra quem não sabe, o pai dele é o meu pastor, pastor Rodrigo Coelho, já há mais de 3 anos. E aí muitas coisas eu aprendi com ele, e eu dou peso na palavra dele sobre o que ele tá falando a respeito da seriedade. Mas assim, ó, cada canto, cada tipo de pessoa, cada lugar que você frequenta, você vai perceber que dependendo das pessoas que estão lá, é um clima diferente. Você pode fazer esse teste. Você vai para sua família, todo mundo se conhece. Você está na casa dos seus parentes, todo mundo se conhece, todo mundo é família, todo mundo é amigo. Lá vão conversar, vão curtir, vão fazer brincadeira, aquele que não fala com ninguém lá vai falar porque é família. E assim, estando com os amigos que você conhece é uma coisa, às vezes quando você está com alguém que você não conhece, você já se fecha mais. Mas tudo isso é porque nós vivemos num tempo hoje que qualquer coisinha, o que fez você ficar conhecido foi aquilo. As pessoas vão olhar pra você e talvez, às vezes, o ruim é o que a primeira impressão é a que fica. Então, geralmente, assim, nas igrejas, também na pressão de ter um título tanto que pesa nas costas de pastor, é um título pesado, é um cargo pesado, é você tomar conta de pessoas, tem que dar exemplo todo o tempo, em tudo que você vai fazer. Eu imagino que é uma das maiores dificuldades e pressão que pastores passam, é você ter que dar exemplo todo momento, todo instante. Você não pode errar, você é a única pessoa do mundo que não pode errar, você não pode mentir, você não pode fazer nada que vai interferir ou ferir na lei de Deus, porque você é um espelho para muitas pessoas que vão estar te vendo. Então muitas vezes a gente encontra casos assim como nosso amigo aqui, pastor Rodrigo Coelho, muitas pessoas, e às vezes não só pastores, mas que levam isso para sua vida, a seriedade, para alguém olhar para você e não ter aquele base, aquele exemplo, não, tá um homem sério, homem que tem um propósito, ele veio aqui para isso, vai fazer isso e não vai passar disso. Porque também tem gente que confunde. Meu pastor mesmo já ensinou aquela coisa de você, é teu pastor, você já pegou uma liberdade, já vai na casa dele, às vezes almoça lá, janta, já quer chamar um exemplo, meu pastor é pastor Raimundo Coelho, já quer estar no meio dele com outras pessoas que nem conhecem, aí chamam de coelhão, aquelas coisas. Não existe, você tem que dar um exemplo, tem que ter uma seriedade. Foi muita luta para ele estar ali e você tem que respeitar. Respeitar porque você encontra a pessoa em lugares, mas não sabe o que ela passou para chegar ali, entendeu? Então, meu amigo pastor Rodrigo Coelho, como é que foi a sua infância, assim, dentro de casa? Para quem não sabe, né, pastor Rodrigo tem mais 3 irmãos, né? Conta aí como foi essa irmandade, essa convivência. Você ainda brincava aquelas brincadeiras antigas? Teve aqui toda aquela infância, assim, de raiz mesmo? Demais, demais, demais. Eu fico olhando pro hoje, né? As crianças de hoje não saem da frente da televisão, né? Não sai de um videogame. Hoje é aquele Free Fire. Acho que eu acertei o nome, não sei nem chamar esse nome, negócio aí. Então, a nossa infância foi diferente, foi brincando na rua. Foi brincando na rua. Arrancando a chapuleta do dedo. Aquele negócio, entendeu? Com as demais crianças e tudo. E para início de conversa eu era muito atentado, né? Era tentado demais, dei trabalho pro meu pai demais. É só sentar com ele e conversar com ele, viu? Para saber o tanto de trabalho que eu dei pro meu pai. Eu acho que eu fui o mais trabalhoso. Tu sabe uma coisa que ele falou pra mim? Ele falou assim, quando ele tava contando uma das coisas tuas assim com teus irmãos, da Rafaela, Felipe, Rainara, é que, pra quem não sabe,
a mãe do pastor Rodrigo Coelho aqui, a missionária esposa do meu pastor, infelizmente, através do tempo ela adquiriu para ela uma enfermidade que deixou ela meio sem a sua audição, sem a audição dela. E aí, acho que os meninos acharam isso uma vantagem dela não escutar. E aí, o pastor contava as histórias que ele levantava de madrugada para fazer comida. O pastor contou isso pra mim, que vocês levantavam de madrugada, não ligava a luz, fazia no escuro, né? Só que aí ele disse que acabava que ela não ouvia, mas ela sentia o cheiro. E aí, Não, até hoje, ela entra pra dentro do quarto pra dormir. Você pode fazer qualquer coisa lá no fogão dela. Ela sai pra fora porque ela sente o cheiro. ela sente o cheiro. E assim, a pessoa que não vê, os outros sentidos é aguçado. A pessoa que não escuta, os outros sentidos vão ser aguçados ainda mais. Então ela tem essa facilidade de descobrir esse cheiro aí. Então foi isso, a gente cresceu, né, num lar cristão. Eu tenho muito orgulho disso. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por ter crescido nesse lar cristão. Eu sou o filho mais velho, né? Claro que quando eu nasci, meu pai, a minha mãe, eles ainda não tinham aceitado a Jesus. É tão verdadeiro isso que eu ainda fui batizado, né, na igreja católica e tudo. Eles eram católicos. E antes que eu me entendesse como gente, que eu soubesse que eu estava aqui, né, na terra de fato, o meu pai aceitou Jesus. Meu pai, minha mãe. Carlos, eu me lembro, eu pequeno, né? E aí eu fazia parte dos soldadinhos de Cristo, mas na verdade eu era um lobinho de Cristo. Isso era pau de Eu galinheiro. era um lobinho de Cristo. E aí os irmãos na igreja gostavam de me botar pra cantar, né? E eu me escondia debaixo do banco. Eu me escondia de trás da porta pra não cantar com vergonha. E pra quem não sabe, gente, pastor Rodrigo, ele é tanto cantor como pregador, viu? O homem é completo. E aí, Carlos, tem até uma história engraçada nessa época, eu pequeno, e eu era pequeno, meio gordinho, né? As jovenzinhas da igreja, elas gostavam, meu cabelo era melhor do que isso aqui, muito melhor, né? Se vocês estiverem, Era cabelo lisinho, se vocês cabelo- estiverem achando que é bom hoje, eu era pequeno, era muito melhor. Parecia um índiozinho. Entendeu? E aí elas gostavam na igreja, saía abraçado comigo, eu pequenininho, né? E aí lá na igreja não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro na igreja. E aí eu fui pro mato. Rapaz, lá eu fiz uma lambança nesse mato e voltei todo Melado, todo sujo. melado. E essas meninas me abraçaram depois desse culto. Rapaz, foi um negócio feio, ó. Foi Marcou, triste. pensou que o cabelo não tava mais surtindo efeito. Então, gente, nós estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo Coelho, sorrindo, se divertindo, que tem muitas histórias, todos nós temos histórias engraçadas para contar, coisas que nós vivemos, né? Muito interessante. Então, no caso da conversão do Rodrigo, foi uma conversão assim a qual eu conheci assim a mais da história do pai dele, assim como também eu também passei primeiro de início na igreja católica. Eu também fui batizado na igreja católica, fiz toda a catequese já para poder, né, ficar tudo legalizado, ter um certificadozinho, mas depois também aceitei a Jesus. E aí, a gente foi crescendo, né? Sendo levado para a igreja, né? Na época que a gente veio embora para cá, a minha irmã, que hoje é casada com o presbítero William, Rainara. a Rainara, que mora no Piquiá, nessa época ela ficou com a minha avó, né? Eu iria ficar também com minha avó na época, né? Que aí meu pai veio pra cá, trazendo todo mundo, mas aí quem queria ficar, ficaria, né? Mas aí, nessa época tem até uma história engraçada, eu ainda vou lembrar o meu pai, se ele estiver ouvindo aqui, lembre do que o senhor me prometeu, quando o senhor me tirou de Vitória do Mearim. Aí ele disse, meu filho, embora, tu vai comigo, quando chegar lá eu compro um videogame pra ti. Eu era viciado nesse tempo. Qualquer dinheirinho que eu pegava também, eu ia com os amigos e tal. Mas nunca deixei as brincadeiras de rua, né? A gente ia lá e tal, se divertia e voltava. Isso nessa época a gente não tinha em casa.
Não, era na rua, né? Era na rua. E aí ele me prometeu, né? E até hoje, né? Até hoje tá até nessa. hoje tá Ele nessa comprou a pendência. televisão já, só falta o videogame agora. Até hoje tá nessa pendência. Mas eu vim, graças a Deus eu vim. Mas a questão da minha conversão mesmo, o que que acontece? Eu só fui me dedicar ao ministério, de fato, com meus 13 anos de idade. Entendeu? Foi algo muito particular. Eu e Deus, né? Eu já ia para a igreja, né? Meu pai não me deixava em casa de jeito nenhum. E é como eu falei, eu até os meus 13 anos eu dei um pouco de problema também pro meu pai, né? Aquela questão da amizade também. Eu dei um pouco de problema pro meu pai. Quem me conhece sabe. E aí o que que acontece? Com meus 13 anos de idade, eu senti esse desejo, né? Eu senti esse desejo de ser importante na obra, né? De ser importante na casa do Senhor. E um dia eu me ajoelhei, né? No pé da minha cama, orei a Deus e disse para o Senhor que a partir dali o meu pai não me mandaria mais ir para a igreja. Entendeu? Ele não me pediria mais. Eu iria por conta própria, né? Pela minha própria vontade, pelo meu próprio esforço. Então, com meus 13 anos aconteceu isso. E olha, hoje acontece algo diferente, né? Antigamente a gente não tinha essa escolha não. Hoje tem menina aí, a mãe vai para a igreja, o pai vai para a igreja, e o filho não quer ir e fica lá. E uma coisa que eu digo, insista, persista, leve, né? Criança não se manda não. É verdade. Criança não se manda, entendeu? Uma hora ela acostuma. Uma hora ela acostuma. E é melhor acostumar na igreja com as coisas de Deus do que acostumar em casa com as coisas do mundo. Aí você pensa, não, tá só em casa, mas ali é a brecha para o mundo. Entendeu? A mente vazia, ela é a oficina do diabo. Tá na igreja, tá ouvindo a palavra de Deus, tá ouvindo os hinos. Uma hora ela se envolve. Foi assim que aconteceu comigo. Uma hora eu me envolvi com a obra, né? E de lá para cá eu não parei mais. Tive altos e baixos, claro, né? Minha adolescência, jovem, não é fácil. Ser jovem, né? E estar na presença de Deus não é fácil. O que o mundo oferece, né? São pratos suculentos, saborosos, mas hoje eu tô com 27 anos e aqui estou eu, né? Estou eu, aos trancos e barrancos, né? Aqui estamos. Tive no vale, no monte e assim, a gente tá aqui graças a Deus. Graças a Deus. E aí, ó, depois dessa história de termos conhecido mais acerca da conversão do nosso amigo pastor Rodrigo Coelho, nós queremos aqui aproveitar nesse momento para estimularmos fé no coração dos nossos ouvintes. E com isso a gente queria saber que, é claro que nós imaginamos que são muitas, deve ser inúmeras experiências com o Senhor, experiência a qual marcaram o que você viveu, experiências que aconteceram na sua vida, que às vezes estimulou ainda mais a sua fé e o seu desejo de estar mais ainda constantemente, firmemente na presença do Senhor, buscando Ele ainda mais. Porque geralmente quando temos assim um encontro com o Senhor, uma experiência, ouvindo algo que venha marcar nossa vida, isso ainda nos dá mais impulso ainda para continuar firme na obra do Senhor ali. Nós queremos aqui ouvir algum testemunho de alguma experiência que você tenha tido com o nosso Senhor. Assim, eu tenho várias experiências. Porém, assim que eu tomei essa decisão, né, de ir para a igreja, de estar ali na presença do Senhor, na casa do Senhor, por conta própria, eu me envolvi, viu, Carlos? Eu me envolvi, eu era adolescente ali, né? E a gente tinha um grupo de adolescentes, era adolescentes. E era interessante que nós não precisávamos, né, que o nosso pastor pegasse no nosso pé para orar, para buscar, para se envolver. Os nossos líderes de mocidade, porque hoje é uma dificuldade, né? Eu já liderei mocidade já,
E eu sei a dificuldade que é hoje para essa geração, a gente tá correndo atrás e tudo. E eu me lembro que na minha adolescência ninguém corria atrás. Nós mesmos fazia vigília, né? A gente entrava em período de oração, em campanhas. E é interessante que ali, né, só entre nós, muitos chamavam nós de menino, né? Isso aí é meninice, isso é besteira, isso é criancice. E ali Jesus batizava com o Espírito Santo. Inclusive, eu fui uma experiência muito forte que eu tive com Deus, isso eu não esqueço. Foi o dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque foi poucos dias depois, né? Eu acho que num período de 1 mês, 2 meses, por aí assim, no máximo 3, né? E eu tava ali firme, indo pra igreja e tudo, e animado. E eu não tinha assim essas roupas, né? De estar apesar de ser crente, tudo já, de estar indo pra igreja já há muito tempo. Mas quando eu comecei mesmo de fato, eu queria me vestir social, né? Eu queria me vestir social. E lá na nossa igreja, esse dia eu tava até com o sapato do meu pai, né? Ainda bem que teu pai calça pouquinho, acho que é 37. O pé dele não é muito grande. Eu tava com o sapato do meu pai, né? A camisa era nova, mas a calça, me deram a calça social, era um balão. Eu tava vestindo um balão. Não, e tu tinha umas roupas engraçadas. Eu vi cada calça verde com camisa amarela que teu deu foi medo. E Ó. eu fui pra igreja nesse dia e assim a mensagem do pregador penetrava, sabe? Parece que eu tava viajando, eu ainda me lembro. Ele falava sobre Moisés, sobre Israel e o mar vermelho se abrindo, né? E eu ali de olhos fechados, imaginando, e de repente aponta o dedo para mim, né? E ele aponta o dedo, eu não estava vendo, mas o colega viu, tocou em mim e disse: é contigo. Rapaz, na hora que eu levantei, foi só eu levantar, as lágrimas começaram a cair. Meu amigo Carlos, eu me dirigi para o pé desse altar e eu não conseguia olhar no rosto do pregador. Todas as vezes que ele dizia olha para mim, eu não conseguia, porque o rosto dele brilhava e eu não conseguia parar de chorar. O rosto dele fazia era brilhar, entendeu? Parecia assim um anjo, um negócio interessante, aquele brilho, não tem? Aquele brilho. E foi ali aonde Deus me fez promessas que hoje ele está cumprindo na minha vida, né? Eu com 13 anos de idade e hoje eu tô com 27 e eu tô vendo Deus cumprir, né? O tempo passa e chega um tempo que você lembra o que Deus lhe falou há muito tempo atrás, né? E foi ali que ele me falou, né, que ele iria me usar na palavra e no louvor. E foi ali onde Jesus me batizou com o Espírito Santo, naquele dia. Então foi uma experiência muito forte, uma experiência mais antiga, né? Mas que ainda me envolve. E eu tenho recentes, né? Experiências da vida. Teve que dar a volta por cima e ver Deus fazendo, Deus trabalhando novamente na nossa vida. Eu cheguei contigo, já sentei, contei o meu testemunho, né, em particular. Porém, recentemente, há mais ou menos há um ano atrás, mais ou menos isso, a gente passou uma grande decepção, né? E claro, eu não sou diferente de nenhum outro homem de Deus, né? Sou um super crente, não sou um super pregador, ou um super cantor, ou um super pastor, ou um super obreiro, não. E eu passei uma decepção tão grande que eu cheguei para Deus e disse: Senhor, eu não prego mais não. Porque eu estou pregando, ganhando almas, estou lá em cima do altar e tenho que passar por essa decepção tão grande. Eu cheguei a um ponto de falar isso com Deus, né? De chegar e dizer: não, eu não prego mais. A minha decepção foi muito grande. Porque eu comecei a perder coisas que eu nunca imaginei que eu perderia na minha vida.
eu comecei a perder coisas que eu nunca imaginei que eu perderia. E quando eu comecei a perder, eu não estava preparado. A gente nunca está preparado. Né? Tem coisas que a gente nunca está preparado para perder. A gente nunca está preparado. Então eu comecei a perder e eu tive que passar num processo muito grande, onde Deus teve que trabalhar, né? E é interessante que eu não consegui, né, cumprir aquela palavra que eu disse, eu não vou pregar mais. O desejo fala mais forte. A vontade, a chama do ministério fala mais forte. Não tem como você fugir. Não tem como você escapar, não. Não tem como. Não tem aonde se esconder. Entendeu? Eu me recuei e tudo, mas não deu, né? E eu tive que retornar, né? Eu tive que retornar, atender agendas. E hoje, eu falo o seguinte: hoje a minha palavra é de gratidão. E é o seguinte, eu não me arrependo de ter perdido nada que eu perdi na vida. Hoje a minha palavra é essa. Eu não me arrependo. Quando eu estava lá perdendo, eu não queria aquilo, mas hoje eu entendo. Eu entendo que às vezes a gente precisa perder para poder ganhar. E teve coisas que eu tive que abrir mão, né? Eu cheguei a um ponto quando eu desejei novamente tudo isso, que eu desejei que não se acabasse o meu ministério. Deus deixou uma decisão muito grande na minha mão, né? Eu tive que tomar essa decisão própria. Tem coisas que Deus tira da sua vida porque sabe que você não vai dar conta, né? Você não vai dar conta de fazer só, mas tem outras que Deus deixa porque sabe que você vai, né, abrir mão. E eu tive que abrir mão, eu trabalhando, né? Eu estava com mais de 1 ano trabalhando na prefeitura, pé do meio. Quem me conhece sabe. E lá eu estava bem, a gente reassinou o contrato novamente, nosso contrato em dias com a prefeitura. E eu tive decisão porque eu não queria perder o meu ministério. Eu não queria perder o meu ministério. E se eu não abrisse mão, né, eu ia bem materialmente. Era o meu pensamento. Não, eu vou estar bem materialmente. Todo mês eu tenho meu salário na conta. Mas eu pensei pelo outro lado. Daqui vai estar o ministério. Eu vou abrir mão do meu ministério. Eu vou abrir mão, eu vou acabar com tudo. E aí eu tive que tomar essa decisão, né? Não foi fácil. Quando eu tomei essa decisão de largar aquele emprego, né? E alguém chegou pra mim e disse: rapaz, tu é doido. Tu é maluco, tu vai fazer um negócio desse. Tu vai largar o teu emprego, rapaz, tu tá aqui. Tu foi colocado aqui por gente grande, entendeu? Tu tá aqui num lugar onde muitos queriam estar, né? Mas pessoas que não entendiam de fato o que estava acontecendo, né? O que eu precisava fazer, eu senti aquilo. Mas não foi fácil. Quando eu larguei, eu passei pelo menos 1 mês, 2 meses imaginando como é que eu vou pagar minhas contas. Primeira coisa que vem Um na rapaz cabeça. de 27 anos, né? Já há mais de 9 anos independente do pai. E agora aquela questão, como é que eu vou pagar minhas contas? Então eu fui orar a Deus. Eu fui orar a Deus. Orei. Pedi para Deus falar comigo e Deus falou. E realmente eu vou te falar, Deus é tão bom, Carlos, que hoje as portas que Deus me abriu supre todas as minhas necessidades, né? É muito mais do que eu tenho imaginado em um curto espaço de tempo. Deus tem feito coisas grandes. Então eu não me arrependo. Eu perdi, eu chorei, entendeu? Eu me lembro que eu passei pelo menos 1 semana dentro de um quarto, né? Eu acho que eu te falei isso. Dentro de um quarto, quase dando uma depressão. Eu tive que vencer aquilo. Eu tive que vencer aquilo. Foi uma coisa terrível, né, que a gente passou. Mas hoje eu estou aqui contando testemunho e servindo de testemunho para alguém e dizer que nada, que não é o fim, né?
que não se acabou, a vida não termina por aí. Deus ainda tem um projeto muito lindo, né, para cada um de nós. É isso aí, meu amigo. Isso é verdade. Então, nós queremos aproveitar esse momento de fazer aqui duas perguntas. A primeira, eu queria que você falasse assim pra gente, na sua visão, olhando como se encontra o mundo, as situações, as pessoas hoje, né, deixando as coisas tudo por fazer, querendo tudo na facilidade, um grande problema a qual tem pessoas que querem ter o que muitas pessoas têm, o que você tem, a agenda, isso, o dom, mas não querem buscar aquela facilidade. Hoje em dia a gente vê a nossa geração, e pra mim, eu quero duas perguntas. Qual o problema que você vê na nossa geração aqui? Qual o problema, o que está impedindo esse povo de também crescer, de também evoluir, de deixar essas coisas para trás, de buscar a vontade e a presença de Deus? Qual é esse problema e como você pode resolvê-lo? E ao final você fala qual o legado que você quer deixar. O legado que você quer deixar. Eu acredito que um dos grandes problemas dessa geração, né, eu faço parte, comecei em outra geração, né, mas ainda estou nessa geração, mas um grande problema é a falta de compromisso. É a falta de compromisso. É o que eu falei ainda há pouco. Houve um tempo que o pastor não precisava pegar no pé dessa forma que é hoje, né? Os líderes de mocidade, de departamentos, não precisavam pegar tanto no pé como é hoje, né? A gente tinha uma sede de oração, sede de busca, e Deus trabalha nisso, né? Deus trabalha nisso. Então eu creio que o que a gente precisa fazer é retornar para esse princípio, né, de compromisso. A gente precisa ter compromisso com a obra de Deus, com o nosso ministério, com aquilo que Deus nos deu, entendeu? Então hoje o que eu vejo é um esperando pelo outro. É verdade. É um esperando pelo outro. Se alguém não fizer que está lá na frente, o outro não faz. E diz, eu não sou líder de nada. Eu aqui não vou representar muita coisa, então se ele não faz, eu também não faço. E foi o que eu falei, a gente se reunia, a gente orava. E dali, exemplo, a gente tem vários pregadores que se levantaram, né? Quem tiver me ouvindo aqui, quiser testemunhar, conversa com o Janderson Chaves. O Janderson Chaves, ele orava com a gente, ele estava comigo, entendeu? Ele é testemunha, ele é uma prova viva, hoje muito conhecido aqui na cidade. Então, entre outros, né, que estavam com a gente, e hoje eu tenho orgulho, eu tenho prazer de reencontrar, e a gente conversa e a gente se lembra daquela geração. É uma geração que orava, que buscava. Eu não digo que essa geração não ore, mas tá faltando muita coisa, né? Tá faltando muita coisa, tá faltando voltar mesmo para a palavra, né? Se interessar novamente. Então precisa isso aí. Então esse é o problema que nós precisamos resolver nessa. E assim, eu não quero simplesmente no futuro ser lembrado pelos meus méritos próprios. Não é isso não. Eu quero, na verdade, ser lembrado como uma voz profética na minha geração, como alguém que fez a diferença no ministério, na vida secular, alguém que realmente alguém pode olhar e se espelhar e dizer, ele conseguiu, ele venceu isso, ele venceu aquilo, eu também posso vencer, entendeu? É como hoje eu olho para os pregadores, para os exemplos de gerações passadas, né, e eu vejo o caminho que eles percorreram, né? Eu vejo a trajetória deles, o que eles fizeram de importante na sua geração. Então a gente tem que deixar algo importante na nossa geração, entendeu? E a gente está fazendo esse caminho, né? A gente está fazendo esse caminho. Eu acho importante hoje, eu acho interessante quando alguém manda uma mensagem para mim, quando alguém me encontra, né? E agradece, louva a Deus, né? E senta comigo e conversa,
sobre o que já aconteceu até agora e a forma que a gente deu a volta por cima e diz: eu te admiro. Eu te admiro. Outro dia alguém mandou mensagem para mim, um colega meu de infância, e disse: rapaz, eu conheço a tua história e eu te admiro, cara. Eu te admiro. E eu falei para ele, eu disse: deixa eu te falar uma coisa. Pode admirar à vontade, tudo, mas o que acontece é que Deus está na minha vida, entendeu? Quando Deus está na sua vida, você vai fazer a diferença para sempre, entendeu? E quando você parte dessa vida para outra, a sua história não morre, ela fica de exemplo, fica de exemplo. Por exemplo, eu estou lendo novamente o livro dos Heróis da Fé. Olha aí, interessante, como a história deles nos envolve até hoje, Um exemplo muito forte é o exemplo dos homens de Deus na palavra do Senhor, que é o nosso exemplo até hoje. Não morre, a história não morre. Quem anda com Deus, ande com Deus. Quem anda com Deus não morre, ele passa da morte para a vida. Entendeu? Então nunca morre, porque o nosso Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Por isso que a gente o conhece como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque a história está viva, os homens estão vivos. Entendeu? O nosso Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Então eu quero ser lembrado como alguém vivo, que viveu, sim, na presença de Deus. Glória a Deus. Então, meu povo, foi um prazer muito grande estar aqui com meu amigo particular, meu amigo pastor Rodrigo Coelho, que